Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, festa do batismo do Senhor, termina o tempo de Natal. Começa depois o tempo comum, com a cor verde. A primeira leitura de hoje é de Isaías e traz o primeiro dos 4 cantos do servo do Senhor. Neste primeiro canto, o Senhor diz: Eis o meu servo, nele se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. A palavra servo em grego se diz pais, mas também quer dizer filho. Por isso, quando os evangelistas citam esta passagem, a tradução pode ser eis o meu servo ou eis o meu filho, porque Jesus, que é filho de Deus, se fez servo, se fez o último de todos, para que nós nos tornássemos filhos, como ele. Sobre este servo, Deus fez descer o seu Espírito, que é o Espírito Santo. Diz Isaías que este servo promoverá o julgamento das nações, mas ele fará isso de maneira discreta, silenciosa. Ele não clama, não levanta a voz, não se faz ouvir pelas ruas, mas ele vai tentar também salvar tudo aquilo que for salvável. A cana rachada ele não vai quebrar, ele vai consertar. A mecha que está quase apagando, mas ainda fumega, ele não vai apagar, ele vai acender. Ele não desanimará enquanto não estabelecer a justiça na terra. O Senhor tornou este servo aliança do povo, luz das nações. E este servo vai abrir os olhos dos cegos, ou seja, trazer luz, tirar os cativos da prisão, ou seja, trazer libertação, e livrar do cárcere os que vivem nas trevas, ou seja, trazer libertação junto com a luz, porque os que vivem nas trevas precisam de luz, e os que estão no cárcere de libertação. É um servo luminoso e libertador. Assim nos diz o profeta Isaías. O Salmo 28, que nós lemos em seguida, fala da voz do Senhor na tempestade. Quando aparece um trovão numa tempestade, tem-se a impressão de que é Deus falando lá no céu. Assim, no Salmo 28 se diz: Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas, sua voz no trovão reboando. Porque quando Jesus foi batizado, apareceu uma voz vinda do céu, que era a voz do Pai, para dizer: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A segunda leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, contém o discurso de São Pedro na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu, era um centurião, mas simpatizante do judaísmo. Cornélio era um homem piedoso, rezava, dava esmolas. A oração e as esmolas de Cornélio subiram ao céu, e um anjo veio falar com ele que ele deveria mandar buscar na cidade de Jope um certo Simão chamado Pedro e ouvir o que Simão teria a dizer para ele. Esta foi a visão de Cornélio na cidade de Cesareia. Na cidade de Jope, Pedro teve uma outra visão. Ele estava com fome, enquanto lhe preparavam um alimento, viu uma trouxa com muitos animais dentro dela, e uma voz que dizia: mata e come. Mas São Pedro disse: Senhor, nada de impuro passou pelos meus lábios, porque os judeus não podiam comer qualquer tipo de carne. Por exemplo, carne de porco era proibida
e aquela voz que estava mandando que ele comesse de todos aqueles animais, não chames de impuro aquilo que Deus purificou. Aquela voz queria dizer que os que não eram judeus também eram chamados à purificação, que não deveriam ser excluídos. Logo depois dessa visão apareceu alguém chamando Simão Pedro para ir até a cidade de Cesareia. E ele foi. E chegando lá, Cornélio com toda a sua família estavam esperando Pedro para ouvir o que ele tinha a dizer. Então Pedro disse: agora eu entendo que o Senhor não faz distinção de pessoas, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Então, dentro da casa de Cornélio, Pedro explicou qual era a boa nova, o Evangelho. Foi a primeira vez em que Pedro se dirigiu aos não-judeus. Sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder. O batismo de João, ao qual Jesus também se submeteu, foi o início da vida pública de Jesus. Ele andou por toda a parte fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Jesus veio, portanto, nos salvar do pecado, nos libertar do demônio e fazer-nos o bem. E a sua pregação começou no batismo de João. O Evangelho hoje narra, segundo São Marcos, porque estamos no ano B, como foi o batismo do Senhor. João, o Batista, pregava, dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Batizar quer dizer mergulhar. Batizar com água é mergulhar alguém na água. Batizar com o Espírito Santo é mergulhar alguém no Espírito Santo. Mas só pode mergulhar no Espírito Santo quem está cheio do Espírito Santo. Quem é que estará cheio do Espírito Santo? O Messias, o ungido, aquele sobre o qual desce o Espírito de Deus. E naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, onde ele havia sido criado, para a Judéia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Ele não precisava ser batizado, mas quis batizar-se para se solidarizar conosco. Na cruz, ele foi contado entre os malfeitores. No batismo, ele foi contado entre os pecadores. Os pecadores iam lá para se converter, para confessar seus pecados e receber um batismo de água. Jesus não tinha pecados para confessar, mas veio para unir-se a nós, pecadores, e receber em nosso lugar um ritual de purificação. Ele veio com humildade de um servo, embora ele fosse filho. Ele veio para se submeter a uma lei ao qual ele não era obrigado, por nossa causa. E quando ele saiu da água, depois de ser batizado, o céu se abriu, o Espírito, como uma pomba, desceu sobre ele, e o Pai falou do céu: este é o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aparecem aqui as três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai aparece na voz, o Filho é o próprio Jesus, o Espírito Santo aparece na pomba. Esta manifestação das três pessoas divinas no batismo do Senhor é chamada teofania, manifestação de Deus. Jesus submeteu-se ao batismo provisório de João para depois dar-nos um batismo definitivo. Ele deixou-se lavar com a água para depois lavar-nos com o Espírito Santo. O batismo que Jesus deixou é bem maior que o de João.
O Espírito Santo que João não podia dar, Jesus deu, porque ele se imolou por nós na cruz. E do peito de Jesus jorrou sangue e água. Nós podemos imaginar, saindo do peito de Jesus, um rio de água descendo sobre a cabeça de cada pessoa, criança ou adulto, que é batizada. Porque se alguém é batizado, é porque um dia Cristo morreu por ele. E se aquela água que o padre derrama sobre a cabeça do batizando serve para purificar, é porque junto com ela vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo Jesus conquistou para nós na sua morte da cruz. Pelo batismo, nós nos incorporamos a Cristo. Nós nos tornamos filhos no Filho. Pelo batismo também nós ouvimos o Pai dizer: este aqui é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Pelo batismo, o pecado original que nós havíamos contraído de Adão e Eva é apagado. Pelo batismo, nós nos enchemos da graça santificante, que é a vida de Deus em nós. Pelo batismo, nós somos marcados com uma marca chamada caráter, que não se apaga mais, que indica que nós pertencemos a Cristo. Pelo batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e herdeiros do céu, e iremos tomar posse desta herança, a herança da glória, se aceitarmos com Cristo participarmos da sua cruz. Se nós hoje renunciarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz de cada dia e seguirmos a Jesus, se renunciarmos a Satanás, a todas as suas obras e a todas as suas seduções, nós teremos parte na herança eterna que nos está reservada. Nós veremos a Deus face a face. O batismo é o mais importante de todos os sacramentos, porque ele nos incorpora à igreja e nos torna concidadãos dos céus. É verdade que a Eucaristia é maior do que o batismo, mas só pode participar da Eucaristia quem já foi batizado. Por isso, é importantíssimo batizar-se. É importantíssimo batizar as crianças, não deixar que elas cresçam sem a graça batismal. E é importantíssimo renovar as promessas do próprio batismo, dizer a cada dia: eu renuncio a Satanás, a todas as suas obras, a todas as suas seduções, e prometo seguir a Jesus Cristo, aos seus mandamentos, carregando com ele minha cruz todo dia da minha vida. Tudo aquilo que vai de mal na nossa vida vem da infidelidade aos votos do nosso batismo. E se quisermos fazer que as coisas fiquem boas, temos que voltar a ser fiéis àquilo que nós prometemos quando fomos batizados. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José, estamos no ano de São José, que nos faça ser fiéis ao batismo que um dia nós recebemos, para que assim sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.